Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos. É uma honra novamente estar na presença de vocês. E principalmente vocês também que nos assistem aí pelos nossos canais. E bênçãos sejam sobre a vida de vocês, para que a face do Senhor resplandeça cada vez mais e lhes dê realmente um tempo novo, um tempo de paz. Okay? Hoje é a nossa porção, a última do ano, né? Porque logo mais já estaremos celebrando o outro ano, né? A porção vai Nigesh, se aproximou, vai de Gênesis 44, 18 a 47, 27, Ezequiel 37, de 15 a 28, Mateus capítulos 18 e 19. Tá? Tem muita informação nessa porção e eu vou me ater simplesmente ao começo. O começo do que vem sendo colocado aqui. Aqui nós vamos ver o Senhor fazendo grandes revelações, grandes ensinamentos, que nós temos que entrar no barco, temos que fazer realmente diferenças. Né? Mas me chamou a atenção que o Espírito Santo tocou no seguinte sentido: o que adianta entrar no barco se a gente não vê? Porque hoje em dia é muito fácil seguir um oba-oba de que estou em Cristo, vivo em Cristo, e todas aquelas situações que nós precisamos, né? Aí de orientação e tudo mais. Mas aqui, logo de cara, capítulo 18, me chama uma atenção quando Cristo fala que as crianças, agir como crianças, nos trará realmente um caminho necessário para a vida eterna, né? O caminho da salvação. Então nós temos agora um tempo de reflexão. O que nós temos feito nesses últimos tempos? Eu tenho participado de alguns grupos, tenho visto algumas igrejas, vendo algumas pessoas falando de Cristo num tom de arrogância. Não desmerecendo, obviamente, aqui não se trata de desmerecer ninguém, mas num certo tom que não precisa ser colocado dessa forma por alguém que vem nos mostrar amor. Você sabia que Jesus te ama, né? Você tem ciência disso? De que Ele te ama? E por causa disso Ele nos manda mensagens o tempo todo, para que possamos compreender esse amor dEle e vivermos no amor dEle. E nada melhor do que o começo desta porção, no livro de Gênesis. É uma mensagem extremamente profunda o que nós temos. Vai falar, mas apóstolo, que mensagem tão forte é essa que você está se referindo? Estou me referindo justamente ao princípio da mensagem. Quando Judá, na sala com José e seus irmãos, a palavra diz, ele se aproxima de José para falar ao pé do ouvido dele. E aí me fez realmente meditar. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, tivemos que corrigir urgentemente, está tudo certo agora. Vamos lá, pessoal. É que a meditação é tão grande que foi aqui, que realmente até o problema técnico aconteceu. Mas vamos lá. Quando Judá se aproxima
de Yosef, de José, nós temos que começar a pensar. Como ele olhou para Judá? Como ele olhou? Como sendo como um faraó. Ok? Então nós podemos dizer aí que nós temos aqui uma situação de realidade percebida. Ok? Para ajudar, ele percebeu o que os olhos dele estavam vendo. Alguém como Faraó. Porque até então, Safanapaneah, Yosef, não havia se revelado. Ok? Mas qual é a realidade? A realidade é que Safanapaneah é José. E ele, na posição de como Faraó, sabia disso, mas Judá não. Então nós temos que começar a observar essa informação. Vou dar um tempo aqui, para que vocês anotem aí o que vocês têm para anotar, que eu vi que as pessoas anotam aí todas as formas, né? E então a gente vai fazendo as adaptações aí de acordo com que as pessoas necessitadas aí. Você não imagina as canetas trabalhando aqui. Mas vamos lá. Então, Judá não sabia da posição de Faraó. Quem era, então, até então, com quem ele estava falando. Mas ele via um Faraó. Safanapaneah, Yosef, ele sabia de tudo o que estava acontecendo, porque ele era José e sabia da coisa toda que estava acontecendo. Então nós temos duas situações bem distintas. Uma apercebida e outra a realidade verdadeira. Então, quando nós fazemos essa análise, devemos trazer, sim, para os tempos atuais. Quando você aceitou Cristo em sua vida, por que você aceitou Cristo? Qual era a sua percepção? Ele vai te cobrir de salvações, de está tudo perdoado e você vai ser rico, famoso. É isso? Essa teologia que pregam por aí? É isso que vocês estavam esperando? Que mergulhou lá e pronto, acabou, está tudo certo, não preciso de mais nada, agora eu já sou convertido e está tudo certo. Não. Nós temos um problema que se chama realidade. E isso é um problema hoje. Muito sério. Muito sério mesmo. Por quê? Porque se nós olharmos João 14,15, em João 14,15, está dizendo, aquele que me ama, segue as minhas leis. Então não é simplesmente uma realidade percebida que você teve no dia que você mergulhou nas águas, aceitou Ele como seu único Salvador. Mas você também ganhou de brinde toda a palavra escrita. E a palavra de Deus diz que ele andou em simplicidade. E ela reforça ainda que nós devemos andar como ele. Como ele andou. Somos seus mensageiros, somos seus embaixadores. Somos os guardiões da sua palavra, do seu evangelho. Por isso que ele diz, aquele que me ama, guarda as minhas leis. Não é a vontade do homem.
Porque o homem só tem duas coisas, espiritualmente dizendo. Só tem duas coisas. Pecado e morte. Pecado e morte. Enquanto ele habitar neste mundo, ele tem pecado e morte sobre seus ombros. Não adianta ele mudar, ser diferente. Ah, não, mas em Cristo eu tenho a salvação. Quando você morrer. Mas eu quero saber se você viveu em Cristo. Amou Cristo como Ele te ama. Ele mesmo orienta. Amem como eu vos amei. Ele mesmo orienta. Você está amando o teu próximo como Cristo amou? Como Cristo ama? Essa é uma realidade oculta. Hoje nós fazemos uma realidade percebida em muitos cultos. Vamos falar de riqueza, vamos falar de prosperidade, vamos falar de livramentos, vamos falar de uma série de coisas. Mas é uma realidade percebida que vai mexer com o teu emocional. Não, mas não é uma realidade de fato. Não é uma realidade de fato. E aí nós precisamos começar a caminhar nesse entendimento de saber como eu estou olhando para meu próximo. Você sabia que muita gente está perdendo oportunidades de negócios, de relacionamentos, de oportunidades, por causa da forma de olhar para o teu semelhante? Muita gente já começa a olhar porque falou: oi, Gracinha, bom dia. Ah, não, isso já é assédio. Assédio. Tem mulher por aí que está com promessa de casamento, mas não arruma um marido, por quê? Qualquer um que fala qualquer coisa já é assédio. Ou se fala uma palavra um pouquinho mais torta, já está julgando. Tudo depende do olhar. Hoje mais se olha com a forma percebida, com aquilo que você quer perceber, do que aquilo que realmente ela é. Então quando você olha para Cristo fazendo aqueles milagres, aquelas maravilhas, e Ele fala: ei, fiquem quietos, vai até o seu sacerdote, Ele que te cubra, te dê o destino que você deve fazer, da oferta, disso e tudo mais. E nós vemos hoje sacerdotes que só olham de uma forma percebida para as ovelhas. Só de forma percebida. São ovelhas. São rebanho. Não, cidadão! Não! São filhos de Deus, que Ele confiou para que você tome conta. Os exemplos de pastorado, de ovelhas e bodes, esse tipo de coisa, são exemplos de comportamento. Se o pastor não sabe ser pastor, como é que ele pode ter ovelha? Só porque encheu a casa? Quem disse que ele é pastor? Quem disse que ele é pastor? Ah, mas aí, então como a gente anuncia tudo isso de uma forma diferente? Da forma mística. Mas o que é forma mística? A forma mística, como Judá deu de exemplo, né? Ele fez o quê? Ele se aproximou de José. Se aproximou de José. Mesma coisa, a gente começa a analisar como nós estamos chegando, nos aproximando
das pessoas, se o nosso olhar de percebido já está com dedo de acusação? Isso é muito forte, pessoal. Quer ver uma coisa que acontece hoje? Pode estar acontecendo até na sua igreja. Você que está me assistindo aí pelo vídeo, faz uma reflexão. Faz uma reflexão. Se isso aqui não está acontecendo na sua igreja, o pessoal percebe. Ah, aquele lá é o pastor. O ministro da casa lá, o anjo da igreja. A realidade, pô, ele é um homem. Homem de Deus. Ponto. E qual a realidade mística? Não posso me aproximar dele, porque ele é ocupado. Ele tem muitos compromissos. Se você olha para ele dessa forma, então como é que você se aproxima? Se Deus está em todos nós, todos, sem exceção, todos somos filhos de Deus, afinal de contas ele nos criou, imagem e semelhança, e é aí que torce ainda mais a situação. Porque se somos imagem e semelhança de Deus, e Ele amou o mundo de tal forma que deu seu próprio Filho em sacrifício, por que eu já entro condenando o meu próximo? Que olhar é esse que nós temos hoje para o nosso próximo, para o nosso semelhante? É uma realidade que nós temos que começar a meditar. Nós temos que começar a pensar em tipo, ei, ele me falou como criança, com a pureza de uma criança, uma atitude de criança, tendo conhecimento de adulto, mas agindo como criança. Não é ser infantil, mas é de um coração puro, nobre. Você já viu o olhar de uma criança para outra criança? Não tem problema de idade, não tem problema se é grande, se é pequeno, se é mais gordo, se é mais magro, tem problema de raça, de cor, nada. Simplesmente enxerga no chão e brinca. Corre atrás um do outro, brinca e não tem problema. Se entendem. No final das contas, todo mundo se entende. Você já viu uma criança no meio de um parque lá? Um monte de criança? Todas elas se entendem. É uma bagunça que você fica até maluco. Você fala, nossa, que bagunça. Mas eles se entendem. Nós vivemos uma bagunça querendo fazer guerra. Nós entramos aí já querendo portar armas. Já para matar aqueles que não fazem simplesmente o que nos agrada. Só isso. Destruímos e depredamos coisas dos outros, que lutaram para conseguir construir aquilo. Ah não, mas ele é rico, pode reconstruir de novo. Mas ele suou a camisa para chegar naquele patamar. Esse olhar de um vagabundo, digamos assim, que faz distinção de classes, que só sabe olhar a própria realidade dele, a própria infelicidade dele. Mesma coisa, o extremamente rico também só tem essa realidade que ele vive, apercebida. Quando chega lá, quando nós pedimos aí, nos ajudem, com suas ofertas, com seus dízimos e tudo mais, não se mexe. Porque a minha realidade percebida é um grupinho pequenininho. Mas se eu mostrar o tamanho da lista de oração aqui, nossa, vocês caem de 4. E de muitos testemunhos. A quantidade de pessoas que nos ligam
pedindo oração e dando depois testemunhos, fora aqueles que a gente fica sabendo depois o que aconteceu, que também deveria ter testemunho, porque ligaram pedindo. Mandaram e-mail, mandaram tudo lá, WhatsApp, tudo como correio, que negócio todo, e nós clamamos. É a nossa função. Nós não cobramos nada por isso. Mas quando nós falamos, precisamos de ajuda na reforma desta casa, torcem o nariz. Ainda faz o desafio. Se vocês têm Deus, vamos ver se Deus provém. Deus vai prover. Nós cremos nisso. Nós cremos. Ainda vamos ter orgulho de poder receber vocês que nos assistem aqui, numa casa com umas condições ideais. De conforto, de tranquilidade, de muita paz. Onde você vai ser daqui abençoadíssimo. Você vai perceber a realidade que você vai viver nesta casa. Uma realidade mística. Porque nós estaremos nos aproximando de você e ajudando você a se aproximar de Deus. Não temos a casa aqui simplesmente para agradar nosso ego. Longe de nós isso. Que Deus nos abomine disso. Mas é uma casa para Deus, mas para te receber. Para que você se aproxime dele com uma visão diferente. Não uma visão de condenação, uma visão para os seus próprios problemas. Você já percebeu as pessoas que mais aparecem na igreja são as que têm mais problemas? Correm para a igreja buscando uma solução para aquilo que elas mesmas não abandonam. Não abandonam. Chegam endividadas e com dívida permanecem. Não é passe de mágica. Não é passe de mágica, que agora eu sou convertido, muda tudo. Pelo contrário. Agora você tem que morrer. Como homem, como mulher. Tem que nascer em espírito. A própria palavra de Deus nos ensina que para você germinar, você tem que morrer. Você tem que deixar de ser semente. Não pense que, tipo, como o próprio jogador famoso aí, hoje, político, sempre falou, já entrou no ônibus, já quer sentar na janelinha. Acabei de me converter, vou sentar na janelinha. Vírgula. Vírgula. É um caminho. Vê se ele fala, é só o caminho. Não é acabou a conversa. Não, vai começar o caminho. Só que tem um detalhe nesse caminho, que muita gente esquece. Porque não olha para isso. Não olha. Não tem esse caminho, não olha para a realidade desse caminho. Nesse caminho que você acabou de se converter, ou quer nascer de novo, um ponto importante: carregar a sua cruz. Então, nesse caminho, carrega a sua cruz. Essa é a sua realidade. Mas qual é a mística dessa realidade? Que Cristo se aproxima de você. Para te dar o bom ensinamento, para te ensinar a suportar as tribulações, para te ensinar a resolver problemas. E nesse caminho, a única riqueza que existe é do reino. É do reino. Não é os bens materiais desse mundo. Esse mundo já está cansado, já está condenado. O príncipe desse mundo já está condenado. E você ainda insiste em ser campeão neste mundo?
Ainda bem falar, sou campeão, vencedor, neste mundo? Para quê? Para quê? Nós temos que começar a entender 3 situações. Da mesma forma aqui. Ao momento da criação, ok? Onde todas as criaturas, né, foram colocadas nesse mundo, criadas por Deus, e nós temos a carência da verdade. Você já percebeu isso? Tanto que tem o nosso presidente falando toda hora, a verdade te liberta. Está na palavra. A verdade vai libertar. Porque neste mundo nós estamos ocultos da verdade, achando que sabemos. Só porque estudamos, só porque nos capacitamos de uma forma como os homens querem, mas no fundo, nós estamos ocultos da verdade. Cristo veio, se revelou a todos, falou tudo o que tinha direito para falar, nos ensinar o bom caminho. Ainda mesmo assim, disseram, crucifica. Crucificaram a verdade. Mudou para os dias de hoje? Basta contar uma mentira aí de um dos tubers da vida aí, né? Contar as mentiras deles aí. Nossa, tem 10, 20 mil seguidores e tudo mais, e piriri para lá. E nós aqui que falamos a verdade, não chegamos nem a 200 seguidores. Não há essa movimentação de interesse de ouvir a verdade. Não é porque é na igreja, nada disso. O YouTube aí está baixo. Mas se a gente for para Twitter, tem mais de quase 2.000 pessoas lá, tem 1.200, 1.300 pessoas lá nos seguindo, nos acompanhando e curtindo tudo aquilo que a gente coloca. Está lá, é dinâmico. Por mais que repasse esses vídeos e tudo mais, as pessoas não nos ajudam a chegar ao número de 1.000, que é para a gente começar a fazer live. Mas se a pessoa vem para falar mentira, aí explode de gente. A segunda situação que nós temos é a queda. O que é a queda? Nós estamos nos permitindo ser conduzidos por mentirosos. Nós elogiamos pessoas, homens, para nos direcionar, governar, enfim, dar a direção para nós. Só que há um problema sério. Nós estamos acreditando muito mais no mentiroso do que naquele que vem proclamar a verdade. Já perceberam isso? Então nós estamos num momento de queda. A humanidade está em período de queda. Olha o que está acontecendo. Essa semana mesmo, Portugal, Espanha, França, vários países, não é só aqui no Brasil, não. Vários países afrontando a política. Porque a política só conta mentiras. E agora de quebra entrou aquele que devia de fazer justiça. Agora nós temos mentira e a injustiça reinando no mundo. Nós estamos em queda. Isso é fato. Isso é fato. E a terceira situação, que é o que nós estamos aguardando, se chama redenção. Que é a única solução é a redenção. Quem é que traz a redenção? O próprio Cristo, o próprio Senhor. Porque Ele é o caminho da verdade, é Ele que vai nos revelar a verdade do caminho.
E vai mostrar para a gente que nós até agora estamos sob maldição. Não, imagina, eu fui no culto de libertação e tudo mais, e parará. Filho, não estou aqui criticando a tua igreja. Pelo contrário. Que bom que você frequenta uma igreja. Que bom que você frequenta uma igreja. Mas não tem como deixar de dizer que nós não estamos sob maldição. Nós estamos sob maldição por uma simples mensagem da Bíblia. Maldito é o homem que confia no homem. E hoje, nós não tomamos para nós o que nós devemos fazer pelo nosso tempo aqui nesse mundo. Nós confiamos em políticos, confiamos na decisão de juízes, nós confiamos nas operações militares, envolvendo polícias e tudo mais, órgãos públicos, ricos, famosos, que vão aí fazer aparições aí dentro de confinamentos, shows, falam um monte de palhaçada lá e de jeito audino. Ah, porque fulano falou, tá aqui, olha, tá aqui, para. Pessoal, tá parecendo, sabe o quê? Que nós estamos escrevendo um livro e colocando a bibliografia, como dando verdade que é aquilo que o cara falou. Só que é uma verdade de um único livro. O que a destruição fala, e não a construção. Sabe onde está a construção? Vocês têm ideia de aonde está a construção? Dentro de cada um de nós. Não está no político que vai resolver o problema, seja ele prefeito, governador, presidente. Não é isso. Não é o deputado, não é o senador, não é o vereador. Não são eles que vão resolver o nosso problema. Não são eles. Somos nós mesmos. Eles só estão colocados lá para fazer administração, deveriam, né, fazer administração pública. Mas estão gastando muito mais com eles mesmos do que fazendo obras. Já perceberam? Estão sustentando a si próprios do que fazendo obras. Só que o mais engraçado é que nós não cobramos isso. Por quê? Confiamos no homem, confiamos no senador, confiamos no vereador, confiamos no deputado, confiamos no governador, confiamos... Para com isso, esse discurso bobo. Vamos para uma realidade. Vocês querem ver uma coisa interessante? Onde a mística acontece? Campanha. Eles fazem o quê? Se aproximam de nós. Eles se aproximam de nós, porque eles sabem que a realidade deles é outra. Mas nossa realidade percebida é que tipo, eles vão fazer alguma coisa. Olha como se encaixa. Olha como se encaixa. Ah, mas você está indo no básico. Então tá. Bom, vou mexer no seu básico agora. Pode? Mexer no seu básico? Eu sei que você não gosta desse assunto. Vamos falar de dízimo. Vamos falar de dízimo? Nessa aqui? Qual é a realidade percebida? Para que você dá o dízimo para a igreja? Não é porque está escrito. Se você faz isso, você não tem noção do que deve ser feito. Não tem noção. Dízimo para fazer o quê? Para colaborar na obra da igreja. Ok? Você entrega para quem? Para a responsabilidade do sacerdote. Não é isso? Qual é a realidade? O que eu vou fazer com o seu dízimo. Ok? Qual é a mística desse dízimo? Ah, o sacerdote vai chegar perto de mim para me pedir mais dízimo.
errado. É você chegar perto do sacerdote e falar para ele: presta contas, filho. Presta contas para a gente do que você fez com o dinheiro de Deus. Deus não te deu dinheiro para você andar de helicóptero. Deus não te deu o dinheiro para você ficar trocando de garrafa todo dia, de gravata todo dia. Como uma vez pregaram, lá no Rio de Janeiro, na igreja no Rio de Janeiro, que o pastor falou assim: eu me recuso a usar a mesma gravata 2 dias. Todo dia eu quero uma gravata de seda, diferente. E ele jogava fora a gravata que ele tinha usado no dia anterior. E a igreja tinha que sustentá-lo com gravatas de seda. Eu vi isso. Mas aí acontece que quando o governo vem falar, dai a César o que é de César, sabe o que acontece? Aí vão falar: ah, vai prejudicar o trabalho de evangelização. Mentira! Mentira. Eu fiz trabalho de evangelização. E tem uma triste notícia. Nunca ganhei 1 centavo da igreja, nem a passagem de ônibus. Quando tinha que ir de ônibus, aqueles fretados, eu ainda tinha que rachar o preço do fretado ainda. Mas acabava indo sempre no ônibus comum. Era mais barato e mais fácil, já que eu vou ter que pagar para fazer evangelização. A única coisa que a igreja dava eram os panfletos, aqueles em papel couché, aquela coisa toda, todo bem elaborado, né? A brincadeira inteira, né? Para poder divulgar a marca da igreja, porque a igreja tem que parecer uma igreja séria, bonita, com apresentação, né? Ah, mas você que está evangelizando, que você que vai lá nos hospitais, vai nos presídios e tudo mais, ah, você paga do seu bolso. Sua locomoção, seu sanduíche e tudo mais, se você quiser comer. São poucas horas mesmo, 4, 5 horas, você não precisa comer não. Você escuta isso de igreja. Aí quando fala de tributação, logo soltam essa. Como é que vou evangelizar? Está aí. Essa é uma realidade que nós deveríamos cobrar e ser cobrados. Porque está escrito: nós somos dispenseiros da casa do Senhor. Nós temos que administrar a casa do Senhor, está lá em Tito. Você quer sua Bíblia? Vai lá, Tito. Olha lá o que está escrito. Olha lá o que está escrito. Nós somos responsáveis. Ah, não, mas tem um sacerdote. Não! Nós somos sacerdotes de Deus. Se você é um convertido, aceitou Cristo na sua vida, você é sacerdote. Você tem poder, é delegado a você poder de orar pelas pessoas, fazer imposição de mãos e tudo mais. Você tem esse direito. Mas também tem as responsabilidades. E se você não zela na casa do Senhor, quem está sendo omisso? Quem está roubando o Senhor? É o sacerdote? Como ficam por aí, lá é a casa do tesouro, lá tem muito dinheiro naquela igreja, aquela coisa toda, aqueles discursos, né? Que falam, mas isso é tudo rico, aquele negócio. Mas por que você não cuida? Você não cobra. Você simplesmente chega lá com o seu envelopinho e pronto. Bastou a campanha, pronto. Mas cadê o resultado daquela campanha, dos dízimos, quanto arrecadamos, quanto foi isso? Eu já fiz aqui com vocês uma brincadeira. Se na sua igreja tem 500 membros e não consegue juntar por mês 500 cestas básicas, distribuir 500 cestas básicas, algo está errado. Algo está errado. Conta simples. Conta simples. Que tipo de realidade você vive com Cristo? Que tipo de realidade você vive na noiva de Cristo? Que tipo de realidade você vive no corpo de Cristo? Só você quer ver? Você quer ver realmente uma realidade do que é? Ou você está pronto para se aproximar de Deus?
Fica a questão que você responda nesse novo ano nas suas meditações. E desde já, nós, o Cajado de Deus, desejamos a todos vocês um feliz ano novo. Que o Senhor os abençoe grandemente e dê um ano próspero a todos vocês. Meditem na palavra do Senhor, é o que eu mais peço. Não acreditem em mim, mas na palavra de Deus. Eu não quero vocês sob maldição. Eu não quero vocês sob maldição. Não quero. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. É isso que eu peço a vocês. Se debrucem sobre a palavra de Deus. Não deixem que os enganem. Que eles coloquem uma máscara de Tsephanepanera, quando na verdade são Josés. E por isso Judá precisa se aproximar. E aí ficam falando muito da bandeirinha de Israel por aí. Cristo veio para ovelhas perdidas da casa de Israel. E eles se recusaram, por quê? A visão deles não tem Messias. Esse não é o Messias. Imagina, pobre desse jeito, simples desse jeito, mas operando tantos milagres. E qual era a realidade? Cristo falou para eles, eu sou a tua realidade. Eu sou a realidade. Eu sou. Ele falou, não precisava mais nada. Era o que bastava. Essa era a chave. Cristo se aproximou de Israel, mas Israel, o judeu, não se aproximou de Cristo. Fica a dica. Olha as distâncias. Olha as distâncias. Hoje existem dissensões. Não falam de ano novo, como nós acabamos de falar, mas o ano novo bíblico ninguém celebrou. Olhem para Cristo, como você olha para você no espelho. Enxergue Cristo dentro da menininha de seus olhos, para que você tenha um ano repleto dele na tua vida para todo sempre. Feliz ano novo, que o Senhor os abençoe e os guarde. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shabbat Shalom.